minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração enchendo outra vez. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração enchendo outra vez. E não há outro que mereça. E não há outro amado da minha alma, amado da minha alma. Não há outro que me satisfaça. E não há outro que mereça. Não há outro amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração enchendo outra vez. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã minha voz. Pela manhã tu tens meu coração enchendo outra vez. E essa é minha recompensa. Esse é meu galardão. Ter você dentro de mim pra sempre. Essa é minha recompensa. Esse é meu galardão. Ter você dentro de mim pra sempre. E não há outro que mereça. Queridos, boa noite, graça e a paz de Cristo. Espero que todos estejam bem, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, devido às recomendações do Ministério da Saúde e também da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, nós não estamos realizando nossos cursos presenciais. E nós estamos disponibilizando esses vídeos, esses cultos online para a edificação da igreja, já que nós necessitamos também de ouvir a palavra do Senhor. Espero que todos estejam ouvindo, tá tudo ok? Todo mundo ouvindo bem, graças a Deus. E nós iremos falar hoje, queridos, a respeito das orações de Davi. É uma proposta que nós temos, nós iríamos estudar na Escola Bíblica Dominical a respeito das orações de Davi. Porém, em virtude dessa pandemia, das restrições, nós não podemos nos reunir no domingo pela manhã. Então, nós iremos fazer durante alguns períodos, algumas transmissões a respeito das orações de Davi. Tá bom, queridos? Então, convide pessoas. Eu gostaria que você convidasse amigos, convidasse pessoas para
ouvirem essa palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor deixa claro no livro de Hebreus que ela é viva e eficaz, ou seja, ela faz aquilo que ela foi enviada para fazer. Então eu espero que todos estejam bem. Muitos estão em quarentena, em casa, né? Mas Deus não está de quarentena. Nós vamos nos reunir, eu creio, em breve, assim que forem liberadas com essas recomendações da Prefeitura de Feira de Santana e também do Estado, nós estaremos nos reunindo em nome de Jesus Cristo. Então eu convido você para que esteja conosco ouvindo a palavra do Senhor neste momento, a palavra de Deus sobre as nossas vidas, que é muito importante. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor, como eu disse no início, enquanto os irmãos estão chegando, estão conectando, nós iremos meditar nesses dias sobre as orações de Davi. Quem era Davi? Davi era um ungido por Deus. Davi era servo do Senhor. Davi foi um dos maiores reis de Israel, do povo de Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus. Deus tirou lá de trás das malhadas, diz a palavra do Senhor. E era um homem segundo o coração de Deus. Se você analisar no texto da palavra do Senhor, você vai encontrar, principalmente nos Salmos, algumas orações de Davi. E é o que nós iremos meditar nesses dias com os irmãos a respeito das orações de Davi. Então vai convidando pessoas, convidando a sua família, convidando seus amigos, convidando seus irmãos da igreja para que participem deste momento que nós estaremos meditando acerca da palavra do Senhor. Será certamente um momento de edificação, que nós iremos receber a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Será um momento em que nós certamente iremos ser edificados pela palavra do Senhor, ok? Mas antes de começar, eu gostaria de dar um abraço a todos os irmãos que estão aí conectados conosco, que estão assistindo essa live, os irmãos também que vão assistir posteriormente, que vamos colocar no canal da Igreja Batista Missionária Nova Canaã, Jardim Cruzeiro. Nós temos um canal de YouTube e nós iremos disponibilizar essas palavras, essas reflexões que nós estaremos fazendo acerca das orações de Davi. Então um abraço a todos os irmãos. Temos pessoas aqui, estão vendo Vitória da Conquista, os irmãos também tem de Salvador, nos assistindo, de Feira de Santana, de cidade das 5 vizinhanças. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo, tá bom, queridos? Então, antes de começarmos, eu também gostaria de orar, porque tudo começa com a oração. Foi assim no princípio, né? Deus, quando criou a terra, a palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, o Espírito Santo de Deus a intercedia pelas águas. E antes de Deus começar a criar todo o universo, ele disse que haja luz. Né? E houve luz, porque Deus não trabalha no escuro. Então nós vamos trazer a luz da palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite, clamar a Deus para que o Espírito Santo guarde a nossa vida, guie as nossas vidas, traga o entendimento e discernimento acerca da palavra dele nessa noite, em nome de Jesus. Então ore comigo nessa noite, tá bom, queridos? Ó Pai querido, nós rendemos graça ao teu nome nessa noite, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Rendemos graças porque Tu és Senhor da nossa vida. Rendemos graças, Senhor, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. Está sob o Teu controle, Senhor. E nós queremos louvar o Teu nome nessa noite por tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela proteção. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pelo ar que respiramos. Nós somos eternamente gratos, Senhor. Continua, Deus, abençoando a nossa família. Continua, Deus, abençoando a nossa casa. Continua, Deus, abençoando o nosso lar. Continua, Deus, abençoando a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor, as nossas famílias debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso venha trazer grandes livramentos sobre os nossos familiares. Não importa onde eles estejam, eu creio que não há distância no mundo espiritual. Continua, ó Deus, abençoando, fortalecendo, guardando, renovando, restaurando, fortalecendo, Senhor, as nossas vidas na Tua santa e maravilhosa presença. E que nessa noite, Senhor, nós possamos, assim, ouvir da Tua palavra, Senhor. Que sejamos edificados pela Tua palavra.
Que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha falar aos nossos corações nessa noite, para que estejamos assim e sejamos restaurados pelo teu Espírito em nome de Jesus Cristo. Guarda cada lar, cada vida, colocamos a nossa nação, as nações da terra, estamos vivendo um momento de turbulência, Senhor, mas eu creio que tudo está no teu controle. Tudo, Senhor, está nas tuas mãos. Nós queremos te glorificar, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida e por aquilo que vais fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, eu gostaria de convidar os irmãos para iniciarmos essa reflexão acerca das orações de Davi, para que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. Claro que nós temos vários capítulos acerca das orações de Davi, mas hoje nós vamos meditar exclusivamente no versículo 3 do capítulo 5. No decorrer dos dias que nós estaremos fazendo a live, nós estaremos refletindo em outros versículos e outros capítulos acerca da oração de Davi. Se você observar no livro de Salmos, a partir do versículo 3, tem 4, 5, 6, 7 orações seguidas de Davi. Oração por justiça, oração por livramento, oração de louvor, oração de clamor ao Senhor, de intercessão. Vários tipos de orações nós encontramos na palavra do Senhor no livro de Salmos, principalmente nos primeiros Salmos, do capítulo 1 ao versículo 7. Então, você está sendo convidado para meditar conosco no livro de Salmos, de salmodiar conosco, de meditarmos na palavra do Senhor no livro de Salmos. E hoje nós iremos ler em Salmos, capítulo 5, versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor diz no Salmo, capítulo 5, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos de Davi. Nós sabemos que os salmos não foram só escritos por Davi, foram escritos por Coré, os filhos de Coré, por Moisés, Salomão, Asaf e outros homens que a Bíblia relata que escreveram o salmo. Mas nesse caso, Salmo 5 foi um salmo escrito por Davi, o rei Davi, o homem que era considerado segundo o coração de Deus. Então, o Salmo, capítulo 5, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim, palavras de Davi, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, me apresentarei e a ti vigiarei. Porém, eu trago uma nova tradução também nesse texto, que eu acho muito interessante, essa tradução da Bíblia de Estudo Conselheiro. Muito interessante essa tradução, que diz bem assim, Salmo capítulo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Apresento a minha oração e fico esperando. Essa é uma tradução excelente, do texto. Então, queridos, o que esse versículo tem a ver conosco, Primeiro, a palavra do Senhor deixa clara que aqui nesse texto revela o hábito de Davi em começar o dia com Deus, nas asas da manhã. Ele começava justamente o dia procurando buscar a Deus, procurando buscar ao Senhor. Ele estava buscando a Deus naquele momento, porque nesse capítulo, nesse versículo, ou melhor, 3, revela essas duas coisas. Revela o hábito de Davi em começar o dia com Deus, na asa da manhã, certo? E como nós podemos insistir em pedir ajuda divina em tempos de dificuldade. Então, queridos, era muito interessante esse hábito de Davi. O hábito dele justamente é quando era pela manhã. Era no primeiro momento, na relva do dia, quando começava o dia, ele já começava a buscar ao Senhor. Por outro lado, esse versículo nos mostra, irmãos, que nós precisamos ter essa convicção da oração e como nós podemos insistir em pedir ajuda divina em tempos de dificuldades. Nós estamos enfrentando momentos difíceis nesses últimos dias e nós precisamos continuar insistindo nessa oração, nesse clamor a Deus, clamando ao Senhor em tempos difíceis para que Ele ouça as nossas orações. Então, primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro
nesse texto, tá bom, querido? São 4 coisas importantes nesse versículo 3 do capítulo 5. Primeiro, esta não é tanto oração quanto uma decisão. Observe o que o salmista diz: ouvirás, Senhor, a minha voz. O que ele está dizendo com isso quando ele está dizendo, Senhor, ouvirás a minha voz? Ele está dizendo, não ficarei mudo, não me calarei, pois o fogo que habita em mim me compele a orar antes de morrer, muito melhor morrer do que viver sem a oração. É isso que ele está dizendo. O que acontece, irmão? Às vezes, no meio da dificuldade, nós ficamos calados, ficamos mudos, mas Davi nos exorta a clamarmos ao Senhor. A palavra do Senhor já disse, clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas vezes as dificuldades, a luta da vida faz o quê? Com que a nossa voz se cale. Quantas vezes as lutas que estão sobre a nossa vida nos faz, muitas vezes, calar a nossa voz e nós não conseguimos orar. Quantas vezes também nós nos dirigimos ao Senhor em oração e nós só conseguimos gemer, não conseguimos falar, não conseguimos verbalizar, não conseguimos dizer o que nós sentimos, só há gemidos, só há dores, só há pranto, só há lamento, só há choro. Nesse momento, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele traduz nos céus a nossa oração. Então, não se preocupe, irmãos, se não há palavras na sua boca para você orar. Não se preocupe se você não consegue expressar a sua oração a Deus. Não se preocupe com isso. Mas o que você deve fazer é estar orando, clamando ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus traduz a sua oração. Então, antes morrer, é isso que o salmista estava dizendo, do que viver sem a oração. Porque ele decidiu isso, era uma questão de decisão, não era um fato simplesmente de orar. Não era uma ação qualquer. Não, isso ele não estava fazendo como uma oração qualquer, como algo simplesmente rotineiro nele, mas era uma questão de decisão. E uma decisão nossa pode mudar a história da nossa vida. Quando você decide orar, você não está tentando convencer a Deus, você está apresentando a sua necessidade diante de Deus. Quando você está orando, você está colocando a sua dependência diante do Senhor. Então o salmista, quando ele disse assim, ouvirá a minha voz, ele estava dizendo, não ficarei mudo, não me calarei, pois o fogo que habita em mim me compele a orar, me leva a orar, me impulsiona a orar. A segunda coisa, também nesse texto, irmãos, é quando ele diz assim, pela manhã, o texto que ele diz, né? Pela manhã, eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor. Pela manhã o Senhor ouvirá a minha voz e me apresentarei e a ti vigiarei. Como diz o outro texto, né? Ficarei esperando ao Senhor. Por que pela manhã, irmão? Certamente o que o salmista estava querendo dizer é que o melhor horário para uma conversa relacional com Deus, para ter uma relação com Deus, é pela manhã. Interessante que algumas pessoas chegam a dizer assim que de madrugada é melhor orar, não é? É melhor orar de madrugada porque a fila é menor. Mas o que o salmista estava querendo dizer, irmãos, é que o orvalho ainda está na relva e goteja sobre a terra. E ele está dizendo o quê? Que a graça do Senhor, no momento pela manhã, ela goteja sobre a nossa vida. Não é à toa que a palavra do Senhor diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, é pela manhã que a graça do Senhor goteja na nossa alma. E nós precisamos fazer, sabe o que, irmãos? Demos a Deus amanhã dos nossos dias. Nós precisamos dar a Deus amanhã das nossas vidas. Nós precisamos dar a Deus amanhã do nosso cântico, do nosso louvor, do nosso ser. Nós devemos dar prioridade a Deus. Deus, ou melhor, nem prioridade, exclusividade a Deus. Nós precisamos no primeiro momento da manhã, antes de qualquer coisa, é isso que ele estava dizendo, antes de qualquer coisa, Senhor, eu apresento o meu dia a Ti, eu apresento a minha vida a Ti. Em outras palavras, Davi sabe o que estava dizendo? Ele estava dizendo que a oração deve ser a chave do dia e a fechadura da noite.
A oração deve ser a chave que abre a porta do teu dia, irmãos. E a fechadura da tua noite, quando a gente dormir, quando a gente deitar, quando a gente descansar. Por isso que ele diz, em paz eu durmo e descanso, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Então, um dos melhores horários, eu acredito, né, no que o salmista estava dizendo, para que a gente tenha uma conversa relacional, para que a gente tenha comunhão com Deus, é pela manhã. Aprenda isso, que a oração deve ser a chave do dia e a fechadura, irmãos, a chave da noite. Nós não podemos esquecer isso. Terceira coisa importante nesse texto, quando o salmista diz assim, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, me apresentarei a ti, vigiarei, ou seja, estarei esperando a ti. O que ele estava dizendo nesse texto, irmão? É que ele estava colocando em ordem as orações dele, para que ele pudesse orar aceitavelmente. A palavra do Senhor já disse que muitos oram, mas não oram bem como convém, como deve ser orado. A oração, irmãos, tem que ser orado com fervor, com devoção, crendo. Não pode ser uma oração de qualquer forma. Tem gente que tem pressa, né, para orar ao Senhor. Tem gente que tem pressa para clamar a Deus. A gente não pode ter pressa para ter comunhão com Deus, porque quem tem comunhão com Deus não tem pressa. Quando nós temos comunhão com alguém, pode observar que nós estamos sempre querendo estar perto dessa pessoa, o horário passa rápido, nós queremos passar horas e horas ao lado dessa pessoa. Foi por isso que um dos motivos que Deus não aceitou a oferta de Caim. A palavra do Senhor diz que Caim e Abel ofereceu a oferta ao Senhor. Como foi a oferta de Caim? E Deus não aceitou. A oferta de Caim foi assim, olha, pegou uma coisa pronta, legumes, frutas, e apresentou ao altar ao Senhor. Apresentou de qualquer forma, de qualquer maneira, diferente de Abel, que ele preparou o altar, preparou a lenha, preparou as pedras, matou o cordeiro, imolou o cordeiro, esperou derramar o sangue, acendeu a fogueira, colocou no altar, o cheiro subiu, ele esperou subir o cheiro. Por isso que Deus recebeu também um dos motivos, a oração e também a oferta de Abel. Porque quem tem comunhão não pode ter pressa, irmãos. A oração tem que ser uma oração que possa ser aceitável diante de Deus. E como a oração pode ser aceitável diante do Senhor? Uma coisa importante, a oração que é aceitável diante do Senhor é a oração fervorosa. Oração sem fervor, irmãos, é como caçar como um cão morto. E uma oração sem preparação é como caçar como um falcão cego. Então, queridos, a oração tem que ter fervor e preparação. Não pode de qualquer forma. Por isso que ele disse, pela manhã, diz a palavra do Senhor, ouvirás a minha voz. Ele tinha um momento preparado. Ele tinha um momento reservado para Deus. Ele tinha um momento reservado para o Senhor. Ele se preparava. Ele organizava as coisas. Ele colocou ordem à oração dele para que ele pudesse orar aceitavelmente. Porque a oração sem fervor é como caçar como um cão morto. E a oração sem uma preparação é como um falcão sem cego. Então, o que Davi estava dizendo quando ele disse assim no texto, me apresentarei a ti e vigiarei, e no texto, da outra linguagem, que ele diz assim, na oração, minha oração, faça a minha oração e fico esperando. Ele estava praticamente dizendo assim, a minha oração no arco, eu dirijo ao céu, e quando a minha flecha estiver subindo, eu ficarei vendo até onde ela vai. É isso que ele está dizendo. Ele levanta, dirige a sua oração ao céu e fica esperando essa oração subir e aguardando até onde ela vai, até ele receber a resposta, irmãos. Por que nós devemos fazer isso e ter esperança que Deus vai responder a nossa oração? Porque como podemos querer que o Senhor abra a janela da graça e derrame sobre nós as bênçãos, se não abrimos a janela da esperança e procuramos os benefícios prometidos por Deus? Nós precisamos, irmãos, primeiro abrir as janelas da esperança para a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, abrir a janela da fé sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele abria a janela da sua casa,
lá no cume, não em direção à Babilônia, em direção a Jerusalém. Não em direção ao mundo, mas em direção à cidade celestial. Não em direção ao homem, mas em direção a Deus. E a gente precisa aprender a abrir a janela da esperança para procurarmos, irmãos, os benefícios que Deus tem prometido sobre a nossa vida. O que Davi também queria dizer com isso, quando ele diz assim no texto que a ti vigiarei, ou seja, eu estou esperando, fico esperando a tua resposta, irmãos. O que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo que ele se punha a olhar e esperar para ver qual porta Deus enviaria a resposta. A minha pergunta para você nessa noite é essa: será que você está orando com esperança, orando aceitavelmente, a ponto de entender que Deus vai abrir uma porta para enviar a resposta sobre a sua vida? Será que você está se colocando como Davi, esperando a resposta de Deus? Porque não basta só orar, a gente precisa orar e ter esperança. A Bíblia diz que a esperança que se vê não é esperança. Agora, o tolo, o que é que ele faz? Ele atira a flecha para os céus, mas nunca se importa aonde elas caem. É assim. Quem ora de uma forma tola, ora de qualquer forma, de qualquer maneira, mas não se importa aonde as flechas estão caindo, para onde a sua oração está indo. Mas Davi, diz a palavra do Senhor, apresenta as suas orações a Deus e fica esperando. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz, eu oro pela manhã e fico vigiando, ele está dizendo, Senhor, estou apresentando as minhas orações a ti e ficarei esperando a tua resposta. Farei as minhas orações e não darei como perdida. Ficarei esperando pela minha resposta. É isso que Davi está dizendo, irmãos. A minha pergunta para você nessa noite, você tem feito como Davi? Tem dado a sua oração como perdidas? Quantas pessoas têm dado oração como perdidas? Será que você está ficando esperando a resposta de Deus? Eu sei que hoje é difícil, irmãos, nós esperarmos. O homem quer tudo assim instantaneamente na sua vida. Quer que as coisas aconteçam assim instantaneamente na sua vida, de uma forma repentina. Mas Deus tem um tempo para tudo. A palavra do Senhor diz que tem um tempo para tudo aqui na terra. Tempo de plantar, tempo de colher. Esse é um tempo que Deus colocou para nós, sabe para quê? Para ficarmos em casa e buscarmos a Deus. Esse é o tempo que Deus proporcionou para a nossa vida. E a gente precisa entender que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas e precisamos, irmãos, lançar a nossa flecha, a flecha da nossa oração, esperar que ela não seja perdida. Precisamos esperar que a resposta de Deus um dia virá sobre a nossa vida, porque Deus não é homem nem filho do homem para que minta. A Bíblia diz que os seus ouvidos não estão fechados para que não ouça nossas orações. Os seus olhos não estão fechados para que não nos veja. As suas mãos não estão encolhida, mas está estendida sobre a nossa vida. E nós precisamos crer nisso e crer na oração poderosa e crer na oração fervorosa. E para encerrar, a gente precisa entender uma coisa muito importante, é que a fé, ela enche a alma de expectativa. Por isso que é importante, irmãos, nós crermos. Porque muitas pessoas, por falta de espera, muita oração acabou se perdendo. Davi lançou a flecha da oração, mas ficou esperando o dia da resposta. Mas tem pessoas que, por falta de espera, muita oração acabou se perdendo. Oraram pelo pedido, oraram pelo desejo, oraram pelo sonho, oraram pela necessidade, não esperaram em Deus, colocaram os bois na frente dos cavalos. Tem pessoas que não esperaram a sua oração, a resposta da sua oração por falta de espera. Um grande exemplo da palavra do Senhor é Sara. Deus colocou uma promessa na vida de Abraão. E se Deus prometeu, Deus vai cumprir, irmãos. Quando Deus dá, Deus não perder. Eles oraram certamente, pediram a Deus, mas por falta de espera, a oração se perdeu no meio da história. E aí nasceu Ismael. E quando nós perdemos a nossa oração, nós não temos o nosso Isaac. Nós temos Israel, que traz transtorno, que traz divisão, que traz angústia, que traz separação, que traz frustração e que muitas vezes impede que a bênção do Senhor seja completa sobre a nossa vida. Então tem muitas pessoas que por falta de espera a oração se perdeu. As pessoas às vezes têm dificuldade de esperar. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, irmãos, para a nossa vida. Tem gente que ora
por algo e quando vê a primeira oportunidade, acha que é da vontade de Deus. Irmãos, espere a porta se abrir, espere a porta se abrir por completo, espere a flecha cair, irmãos, da tua oração no lugar certo, espere ver qual a porta realmente que Deus está abrindo sobre a sua vida, para que o tempo do Senhor seja estabelecido sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você não crê, a minha pergunta para você nessa noite, por que você ora? E se você crê, por que você não espera? Então, se você não crê, você não deve orar. Mas se você crê, você precisa esperar. Bem fez o salmista quando ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra do Senhor diz: lançai sobre ele todas as vossas necessidades e ele cuidará de vós. Irmãos, quando nós oramos, quando você ora, quando eu oro, nós demonstramos que dependemos de Deus. Ao não esperar, irmãos, nós renunciamos esta confiança em Deus. Então nós precisamos aprender a orar e demonstrar a esperança de Deus, esperar somente em Deus. Ó, minha alma, espera no Senhor. Grite para a sua alma, grite para a sua vida, dizendo: minha alma, espera, pois, no Senhor, porque Ele tem o melhor para a sua vida. A palavra do Senhor diz, para a gente encerrar nessa noite, que Mardoqueu, que era primo, tio, né, e pai praticamente de Esté, propôs a Esté muitas orações, irmãos, para que o povo fosse liberto. Esté se tornou rainha, mas uma atitude foi interessante na vida de Mardoqueu. A palavra do Senhor diz que ele se postou, se colocou na porta do rei, aguardando a resposta da sua oração. E é isso que você tem que fazer na sua vida, irmão. Lança a flecha da sua oração. Faça como o Davi. Ele dirigiu a sua flecha oração ao céu. E quando a flecha estiver subindo, ele ficou certamente agraciado na esperança. E ele ficou vendo até onde ela iria cair. Ele ficou observando qual a porta estaria aberta. Ele ficou observando quando Deus enviaria a resposta, o tempo certo na sua vida. Não seja como um tolo, porque o tolo atira a flecha para o céu, mas nunca se importa aonde elas caem. Já Davi não, ele apresentava suas orações a Deus e ficava esperando. Espere no Senhor, irmãos. Faça como Davi, ele disse: fareis minhas orações e não darei como perdidas, ficarei esperando pela resposta. Não dê a sua oração como perdidas, irmãos. A palavra do Senhor diz no livro de Salmo que Deus recolhe do seu odre todas as suas lágrimas. Ou seja, ele se importa com todas as suas necessidades, ele se importa com a sua vida, ele se importa com o que você passa, ele se importa com o seu choro, ele conhece o seu lamento. Não dê a sua oração como perdida, fique esperando pela resposta, aguarde a flecha cair, aguarde que a porta será aberta no tempo certo de Deus. Faça como Davi, como Mardoqueu, tio de Esté, esperou na porta do rei. Fique esperando na porta da graça, que você será, irmãos, agraciado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Ore com fervor, porque oração sem fervor é como caçar um cão morto, e a preparação como um falcão cego. A minha oração, a oração de Davi tem que ser oração, e a sua oração dirigida ao céu. E quando a flecha estiver subindo, você ficará vendo até onde ela vai, irmãos. Não perca a oportunidade de receber a graça do Senhor sobre a sua vida. Agora, não esqueça de uma coisa: como você pode querer que o Senhor abra a janela da graça e derrame sobre nós as bênçãos, se não abrimos a janela da esperança e procuramos os benefícios prometidos por Deus? Faça como Davi. Davi se punha a olhar e esperar para ver qual da porta que Deus enviaria a resposta. Eu creio que Deus abre portas, e a palavra deixa claro que ele abre portas aonde não tem porta. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, inclusive aquela que ele fecha também, ninguém pode abrir. Não seja como um tolo, irmãos.
Não tenha a sua oração como perdida, porque Deus recolhe as nossas lágrimas e coloca no seu odre. Ele vê a tua necessidade, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a sua oração, Ele conhece o seu lamento, Ele é o seu advogado, Ele conhece a sua causa, e Ele diz claramente: eu defenderei a sua causa. Lança a tua flecha, lança a tua oração, na certeza que Deus vai responder sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Creia que Deus, irmãos, pode ouvir a tua oração. Faça como Davi. Ele disse: pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, me apresentarei e te vigiarei. Ou seja, eu esperei em ti. Em quem você está esperando? Quando você lança a sua voz, espera no Senhor. Confia nele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Confia no Senhor. Espera, pois, no Senhor. O salmista diz: Senhor, o que hei de fazer? Confio somente em ti. Em ti confiarei. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, não tenha a sua oração como perdida. Deus ouve a sua oração. Espera nele. Faça como Davi. Espere no Senhor. Ore, espere a porta abrir. Ore, espere a flecha onde vai cair. Ore, espere as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz a palavra do Senhor. Eu gostaria de orar com você nessa noite, amém, queridos? Onde você estiver, se você puder curvar a sua cabeça, nós iremos orar ao Senhor nessa noite. Pai querido, nós queremos render graças, Senhor, ao teu nome, porque tu és o Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor, porque nada passa desapercebido, Senhor, diante de ti. A tua palavra diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para mostrar-se forte sobre todos aqueles que ouvem os teus mandamentos e as tuas palavras, Senhor. Nós queremos clamar o teu nome nessa noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, invocar o teu nome nessa noite, Jesus. E te pedir, ó Deus, abençoa o teu povo. Ouve o clamor daqueles que estão neste momento, Senhor, em oração, de joelhos, sentados, que ouviram essa palavra, que talvez oraram um dia e desperdiçaram a sua oração, deixaram a sua oração de lado, não esperaram em Deus, não esperaram a tua resposta, não esperaram a porta aberta, tomaram decisões precipitadas na sua vida. Ó Senhor, que possamos aprender a esperar em ti. Ajuda-nos, Senhor, a esperarmos na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a esperarmos na tua promessa. Ajuda-nos, Senhor, a somente esperar em ti, confiadamente em ti, com paciência em ti, Senhor. Na certeza que em algum momento na nossa vida o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai abrir as portas dos céus, as comportas dos céus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, nós não queremos ser um tolo que tem a sua oração desperdiçada, que lança a sua flecha, Senhor, e dar as costas. Não, Senhor, nós queremos lançar a nossa oração sobre os céus e esperar que no tempo de Deus, no kairós de Deus, no tempo do Senhor, será estabelecida a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem governado todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Abençoa, Deus, cada família aqui representada, cada família que está nos ouvindo, cada pessoa que está nos escutando nessa noite. Que a graça, que o poder do teu Espírito, que a tua palavra, Senhor, continue falando aos nossos corações, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo restauração e trazendo milagres para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Continua, Senhor, abençoando a nossa nação. Nós clamamos agora a Deus pela nossa nação. Clamamos por misericórdia. A tua palavra diz que o seu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e buscar a tua face, se converter os seus maus caminhos, Senhor. A tua palavra diz que tu ouvirás dos céus, perdoarás os nossos pecados,
e sarará a nossa terra. Senhor, traz os tempos de cura sobre a nossa nação. Ó Jeová Rafá, visita agora os céus da nossa nação, os céus das cidades do Brasil, cada lar do Brasil. Visita, Senhor, com o tempo de cura. Visita aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão no leito da dor, aqueles que estão na UTI, Senhor, aqueles que estão com problemas respiratórios, aqueles que estão acometidos com esta pandemia, com esta virose. Ó Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que nós não devemos pedir em nome de homens, mas se pedimos em nome de Jesus Cristo, assim o Senhor fará. E nós não estamos pedindo em nome de homens, mas estamos pedindo em nome daquele que está acima de todo nome, em nome do Deus mais poderoso do universo, o nome do Rei dos Reis, do Jeová poderoso, do majestoso, daquele que é, que era, que há de vir. Nós clamamos e invocamos o teu nome. Visita agora os hospitais, visita os enfermos, visita os doentes em nome de Jesus. Ó Senhor, visita também aqueles que estão em casa, aqueles que estão nessa quarentena. Muitos estão tristes, angustiados, depressivos, ansiosos, em pânico. Ó Senhor, nós cremos que a nossa vida está em tuas mãos. Fazemos como diz Tiago: se Deus quiser, amanhã viveremos. Se Deus quiser, Senhor, nós amanhã estaremos vivos. Mas se tu nos permitir, Senhor amado, nós queremos estar amanhã vivo. Como disse, Senhor, o salmista: como te louvaremos na sepultura, Senhor. Como te louvaremos na sepultura. Permite-nos, Senhor, mais dias na tua presença, para que possamos louvar o teu nome. Permite-nos, Senhor, que possamos ter mais dias, Senhor, vivos aqui na terra, para que possamos adorar a ti, porque na sepultura nós não podemos louvar a ti, mas queremos louvar a ti enquanto nós estivermos vivos. Queremos louvar a ti, Senhor, enquanto há fôlego de vida em nós, enquanto o sopro de vida está sobre cada um de nós, Senhor. Toma, Senhor, agora os governantes da nossa nação em tuas mãos. Ó Senhor, a tua palavra diz que devemos usar a prática de súplica, de oração, de intercessão, de ação de graças, em favor de todos aqueles que estão em eminência, em todos aqueles que estão revestidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ó Senhor, abençoa o presidente da nossa nação, dá sabedoria, Senhor. Abençoa os governadores, prefeitos, vereadores, Senhor, deputados, senadores, ministros. Ó Senhor, dá agora, Senhor, sabedoria a este homem, para que possam esses homens legislar, Senhor, para o bem do povo, para o bem comum, para o bem da nossa nação. Abençoa, Senhor, nossa vida. Oramos pela tua igreja. Desperta a tua igreja. Esse é um tempo, eu creio, que o Senhor está levantando a sua igreja para um despertamento. Este é um tempo que eu creio que o Senhor está levantando a tua igreja para um tempo, Senhor, de avivamento. Sempre depois de uma crise, sempre depois de uma tempestade, o Senhor trouxe uma bonança. E eu creio que nós sairemos de um tempo diferente desse momento que nós estamos vivendo. Eu creio que o Senhor vai conceder à sua igreja aqui na terra um tempo de um avivamento, um tempo de colheita, um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo de milagre, um tempo de prosperidade, Senhor. Nós estamos clamando por isso e temos certeza que tu está no controle de todas as coisas. Guarda as nossas vidas, guarda seus médicos, guarda os enfermeiros, guarda auxiliares de enfermagem, Senhor. Guarda os assistentes sociais, guarda seus fisioterapeutas, todas as pessoas que estão envolvidas, Senhor, no combate a essa pandemia, seus familiares também. Guarda, livra-os de todo mal em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nossa vida, Senhor, que possamos apresentar a nossa oração a Ti e o melhor de que temos a Ti em nome de Jesus Cristo. Nos abençoa, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Obrigado por você que esteve conosco no dia de hoje, ouvindo essa palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero convidar você para, na próxima live, estamos meditando nessa reflexão que nós estamos propondo esses dias, que são as orações de Davi. Precisamos aprender cada vez mais a orarmos. É a melhor ferramenta que nós temos na nossa vida, que é a oração. Orar ao Senhor, clamar a Deus para que Ele ouça as nossas orações. Então, eu convido você, convide outras pessoas para participar e compartilhe esse vídeo. Nós estaremos colocando assim disponível no YouTube da Igreja Missionária Nova Canaã Jardim Cruzeiro.
esse vídeo disponível e você pode assistir posteriormente, como pode também enviar pelo Zap, né? Enviar pelo Face para outras pessoas estarem assim participando, ouvindo, se edificando, se fortalecendo através da palavra do Senhor em nome de Jesus. Então, nas próximas lives, nós estaremos falando ainda, refletindo sobre as orações de Davi em nome de Jesus, para que a gente aprenda a cada dia acerca dessa ferramenta, desta arma importante que nós temos, irmãos, o nosso combustível, que é a oração ao nosso Deus. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo as nossas orações. Então, muito obrigado você que esteve conosco, nos assistindo. Um forte abraço. Que Deus nos dê assim uma semana de bênção na presença do Senhor. Que Deus nos dê uma semana de vitória, de graça. E que você venha colher no reino do Espírito tudo aquilo que você tem semeado em oração, em obediência e em santidade à palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Um beijo a todos, beijo no coração, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos, em nome de Jesus. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração enchendo outra vez. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração enchendo outra vez. E não há outro que mereça. E não há outro amado da minha alma, amado da minha alma. Não há outro que me satisfaça. E não há outro que mereça. Não há outro amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã minha voz.
e assim é minha recompensa. Esse é meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. E meu amor, que mereça. E meu amor, amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Tem o meu respirar, tem minha vida,